Abandono e a insegurança na zona oeste de Ribeirão Preto continua. O antigo prédio do Conselho Tutelar, na Avenida 1º de Maio, é um exemplo claro do descaso e da degradação enfrentada pelos moradores da Vila Virgínia. Fechado desde o início do ano, após a unificação das unidades do Conselho Tutelar, o prédio na Avenida 1º de Maio tornou-se um local de abandono e insegurança. O imóvel está totalmente destruído e virou abrigo para pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Os moradores tentam a todo custo encontrar uma solução para o prédio. Eu e os vizinhos aqui tentamos já de tudo. Falamos na 190, na polícia da prefeitura e inclusive tenho protocolos comunicando, avisando, falando que estão destruindo tudo e ninguém toma providência. De dia os homens estão entrando, roubando, levando tudo. Como que fica? Poder público não está fazendo nada, a gente está pedindo para isso. É a evolução do crime, né? Porque começaram a invadir, roubar coisas aqui dentro, roubar fio, não fizeram nada. Invadiram de novo, roubaram janelas, roubaram portas, não aconteceu nada. Eles vão evoluindo e ficou a parte como se fosse uma empresa, porque antes eles roubavam o número de casa, né? Agora a coragem é tanta que levaram já portas e janelas com equipamento pesado e o portão, que era um portão substancial, era forte. A coragem é muita por conta da falta de segurança e dessa vigilância, né? A situação é tão grave que os moradores se sentem impotentes dentro de suas próprias casas. A constante invasão não só preocupa, mas também ameaça a segurança, especialmente à noite. O principal é a noite, né? Quando você está dormindo é onde eles estão acordados. Então, passeia por esses telhados, vai para um telhado e outro e vai invadindo, né? Então, isso aqui já não tem mais solução. Ou eles entregam, alugam para uma empresa séria que vai cuidar e vai ganhar dinheiro e vai voltar à segurança. Entrega na mão da polícia porque vai dar segurança para o bairro. Ou vende, realmente vende. Já estão usando isso aqui como motel, banheiro, tá um inferno. E não é só o antigo prédio do Conselho que está abandonado. A região da Vila Virgínia tem se tornado refém do descaso público. Outros prédios e terrenos vazios têm sido invadidos por usuários de drogas e moradores em situação de rua, aumentando assim a insegurança da população. E nós temos aqui os barracões aqui que era da antiga CEAGESP, né, CEASA, não sei, aqui do lado, na avenida, no início da Avenida Bandeirante. Tem os próprios córregos, todas as margens dos córregos estão tomadas por essas mesmas pessoas que fizeram isso aqui, entre outros prédios que estão por aí. Então tem que ter a fiscalização, a ação. Nem é da polícia, a polícia só vai para desocupar, é a questão da política. E não está vendo. Então a política está sendo sócia do crime, está sendo parceiro de toda essa população de assaltantes e usuários de drogas. Na Vila Virgínia, em qualquer outro bairro, havendo esse levantamento dos prédios abandonados, a situação de cada um, o que deve ser feito no sentido de adequá-lo ao uso e que uso deve ser dado. Um dos usos, por exemplo, pode ser para habitação popular, né, por exemplo. Outro uso é fazer uma casa de acolhimento das pessoas em situação de rua, dos dependentes de drogas, né, através de um projeto envolvendo a saúde pública, né, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, planejamento, todos os órgãos e a Polícia Metropolitana, né, a Guarda Metropolitana, a Polícia Militar, enfim, além da sociedade em si. Esse pessoal todo precisa sentar numa mesa e fazer esse levantamento de situação, fazer a proposta de solução com prazo, com metas e aí é só ir para o abraço, vai dar tudo certo. Segundo o consultor urbanístico, a situação reflete um problema maior na área, com vários outros prédios abandonados e degradados. A falta de ação efetiva por parte da autoridade pública tem contribuído para o agravamento da criminalidade e o aumento da insegurança.
na Vila Virgínia tem várias lideranças importantes, da parte social inclusive, que poderia trabalhar nesse projeto de tirar essas pessoas em situação de rua e também a parte da prefeitura fazer a recuperação dos imóveis e das destinações adequadas. Esse projeto, eu confio muito nele, ele tem chance de dar certo e resolver em definitivo o problema da Vila Virgínia nesse sentido de prédios abandonados, usuários de droga, pessoas em situação de rua, furtos, roubos. Essa é uma política mais ampla que envolve todos os atores, não só a segurança pública, né, os agentes de segurança pública, mas como também o pessoal da área social, da área sociológica, a igreja, enfim, todas as lideranças que existam lá para que construam a várias mãos esse projeto e tem até uma meta, um prazo para resolver isso, que não deve ser longo, né? O Elton Garcia para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que equipes da GCM vão reforçar a ronda aí nesse local. Ao vivo no nosso núcleo de jornalismo está o Dr. Daniel Pacheco, professor de Direito. Professor, bem-vindo aqui mais uma vez. O poder público precisa tomar providências urgentes em relação a esse prédio abandonado aí, o prédio que já abrigou o Conselho Tutelar, né? Boa tarde. Muito boa tarde, André. Muito boa tarde a todos. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Porque aqui a gente tem vários problemas. A gente pode dizer que temos uma situação em que está tudo errado. Porque, assim, além dos problemas muito bem trazidos pela reportagem, né, de criminalidade e outras questões, o que a gente tem que lembrar? Estamos falando de um prédio público. Um prédio público que deve valer, pelo menos, alguns milhares de reais, né? E que está se deteriorando. É um prédio que, se nada for feito, vai acabar caindo. Isso significa prejuízo, né, para o erário. Porque aí esse prédio vai ter que ser reformado, vai ter que ser reconstruído. Então, quanto mais tempo ele fica abandonado, pior para todo mundo, porque somos nós que pagamos, né, tudo isso com os nossos impostos. Então, sim, não poderia acontecer isso de forma alguma, né? E a providência é urgente, porque quanto mais o tempo passa, pior fica o estado do prédio. Além disso, o imóvel está totalmente destruído. Há relatos de que virou até um abrigo para usuários de drogas. E isso preocupa porque a gente sabe que onde se tem um tráfico de drogas intenso, o uso, aí você traz outros problemas da ordem criminal, né, doutor? Exatamente. Esse é o segundo ponto, né, André? Porque além da questão do patrimônio, né, do Estado que está sendo prejudicado, você ainda tem isso, né? Isso é uma questão que já foi muito estudada nos Estados Unidos, né, em Chicago, que assim, lugar que é deteriorado, lugar que é abandonado, atrai criminalidade, não tem jeito, né? Isso funciona em qualquer lugar do mundo. Então, você começa tendo ocupação por pequenos traficantes, por usuários de drogas, depois você começa já a ter um tráfico mais forte, né? Começa a ter outros problemas, tráfico de armas. Então, é muito importante que isso tudo seja parado, né? Para que a gente possa voltar a uma situação de normalidade e ter uma segurança maior para o cidadão. A gente pode afirmar, então, que a falta de uma ação efetiva por parte da administração para tentar garantir essa segurança acaba comprometendo para aumentar a insegurança naquela região. Exatamente, né? Porque assim, a gente sempre pensa muito na questão da segurança, né, como sendo uma questão legislativa, que seria importante fazer uma lei nova, mais rigorosa. E é claro que isso muitas vezes é importante, mas às vezes pequenas iniciativas, como não deixar um prédio ficar abandonado, pode ajudar até mais do que uma eventual mudança na legislação. E, inclusive, de acordo com os moradores que a gente até ouviu aí na reportagem, a região da Vila Virgínia tem se tornado refém da insegurança, ou seja, mais uma vez a gente reforça aqui a importância de tentar mudar essa realidade, né? Exatamente, né? E a tendência é que, se isso não for contido, que vai se aumentando cada vez mais. Não só a área, né, de abrangência dessa insegurança, mas também a gravidade dos delitos que são lá cometidos. E a população, doutor, aí precisa estar sempre unida também, né, para buscar uma solução junto ao poder público e vou além. A quem esses moradores dessa região podem recorrer para tentar conseguir essa melhoria na segurança? Aqui nesse caso eu vejo duas iniciativas possíveis, né? A primeira mais imediata, que não resolve a longo prazo, que é simplesmente procurar a polícia, né? Então assim, eles veem que está havendo lá tráfico de drogas dentro do imóvel abandonado, deve chamar a polícia, discar 190, chamar a polícia, e a polícia poderá fazer prisão em flagrante, tomar as providências cabíveis, né? Mas só isso não vai resolver o problema, né? Porque aqui a gente está falando de um problema que também é político. Então, assim, o que é mais fácil é procurar o seu vereador, né? Então a população deve procurar o vereador em quem votou, que o representa na Câmara, levar o problema, né? Se não resolver, procurar o Ministério Público, né? Procurar as autoridades para tentar resolver isso, porque é o interesse de todos, né? Não só de quem mora lá, isso é uma coisa importante que a gente diga, não é só quem lá está refém da insegurança, mas de todos nós, que pagamos os nossos impostos, né? E estamos vendo um patrimônio sendo deteriorado, sem motivo nenhum.
Professor de Direito, doutor Daniel Pacheco, agradeço a presença do senhor mais uma vez aqui com a gente no Jornal da Clube. Desde já, bom feriado aí, viu, doutor? Muito obrigado. Para vocês também, sempre um grande prazer estar aqui. Até mais.